Bom dia, pessoal da Box 84, como é que vocês estão? Tudo Bom tranquilo? dia. Olá, bom Bom dia. dia, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Então, vamos seguir, né, no nosso encontro de hoje. Só para relembrar os passos que a gente já fez, né? Vocês lembram que no último encontro foi feita essa orientação para prototipagem e validação, né? Uma tarefa que foi dada para vocês. Vocês ficaram com umas semanas aí para pensar e fazer isso. Então, o propósito do nosso encontro hoje, que é o encontro 6, é acompanhar, né, fazer esse acompanhamento da testagem e validação do protótipo, fazer a mensuração T0, que é para a gente ver como é que aqueles indicadores estão se comportando, né, para medir a produtividade, e ver se cabe alguma atualização, rever o plano de ação, como é que está, como é que estão as ações, se já foram iniciadas, se tem alguma dificuldade, mudar alguma coisa ou outra se for preciso. Então, o nosso encontro de hoje vai ser dividido nessas 3 etapas aí. Tranquilo? Tranquilo, Tudo certo. tudo certinho. Tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer foi esse acompanhamento da testagem e validação, né? Então, é nessa etapa aqui, uma etapa de verificação do status de evolução da testagem e validação do protótipo, né? Vocês tiveram tempo para pensar, qual foi o protótipo escolhido por vocês? Aí eu não sei se vocês vão dizer, esse momento é para isso. Se ele funcionou bem, se teve alguma dúvida, e se ele atende ao principal objetivo, que é resolver o problema que vocês têm, né? Então, a gente vai pegar esse momento para isso. Como é que a gente vai monitorar o protótipo, né? Então, a gente vai fazer isso através de perguntas, né? Então, a gente vai fazer essa troca de ideias, esse bate-papo, daí a gente vai refletir e ver como é que esse monitoramento está acontecendo. Então, quais são as perguntas, né? Então, a resposta de vocês e a reflexão vai girar em torno disso, né? Qual foi o modelo do protótipo escolhido? Como foi o processo de desenvolvimento? E quais são os pontos de atenção para o sucesso da prototipagem? Então, a palavra está com vocês, né? Esse é o momento de vocês botarem para fora tudo que foi pensado, que deu certo, que não deu certo. Agora, deixo a palavra aberta para vocês. Podem falar, à vontade. Bom, eu vou começar falando a respeito do modelo que a gente escolheu. Acredito que por unanimidade, eu, Rafa e Ana, a gente viu ali a necessidade de fazer uma videoapresentação para melhor mostrar para os clientes a respeito da solução que a gente quer, visando o problema priorizado que a gente tratou no encontro passado, né? E então, justamente por esse motivo de escolher esse vídeo, foi para deixar melhor a apresentação da solução que a gente pensa implantar. E aí também para eles entenderem melhor a situação de como a empresa hoje está e como a gente precisa ajustar esse desenvolvimento da empresa. Quanto à questão do processo de desenvolvimento, ele foi um processo tranquilo, realmente é processo de identificação no colaborador-chave para nos auxiliar lá e fazer essa prototipagem. E esse acompanhamento, realmente a gente precisou, nessa primeira etapa, estar dentro do negócio durante o dia todo para fazer esse acompanhamento, verificar como cronometrar os tempos, enfim, fazer todos os passos necessários para a gente validar essa hipótese que foi levantada nos últimos encontros. E quanto aos pontos de atenção, a Ana Lívia pode até me ajudar nisso também. Eu acho que realmente prestar atenção. Eu até repassei para o supervisor na questão do acompanhamento dos dados, assim, fazer o levantamento diário, o monitoramento e repassar para a gente também. A gente tem que se cobrar, eu, o João, a Ana Lívia, realmente de todo dia sentar com esse supervisor para verificar o que foi realizado no decorrer do dia e confrontar com o que tem no aplicativo, para ter maior precisão. Isso, e acho que como a mudança realmente em uma lavagem mais rápida, né, nesse sentido de ganho de tempo, essa parte de monitoramento é muito importante, tanto na criação do protótipo, na hora que a gente estava fazendo essa gravação e ver o quanto a gente queria que fosse mudado, como o Rafael falou agora, de ter esse acompanhamento depois para ver se realmente está seguindo aquilo que a gente pensou, né?
vocês, deu para entender que foi um processo assim suave, né, tranquilo, vocês não tiveram muitos problemas, né? Foi tudo muito tranquilo. Em relação aos pontos de atenção, vocês falaram que fica por cabo do acompanhamento, né, de uma gestão ativa diariamente, se eu não me engano, não? Então, em relação à análise e ao feedback dos clientes, foi nesse sentido, né? Então, um dos pontos que a gente tem que fazer também aqui é preencher esse sistema de informações. Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Então, de acordo com a fala de vocês, foi vídeo, não foi? Isso. É para apresentar melhor uma realidade assim mais próxima, né, do que a gente pensa como solução. Vocês tiveram alguma dificuldade na produção? Tiveram que repassar algumas coisas? Como é que foi feito aí? A escolha do vídeo foi unânime, tipo assim, não houve dúvida, foi vídeo mesmo? Foi vídeo. E a gente não precisou repassar, não, nenhuma informação ou algo que foi visto anteriormente. A gente manteve realmente o que estava no script. Deu para acompanhar direitinho e deu tudo certo. Foi bem tranquilo mesmo, a gente não teve dificuldade, né? E aí, como o Rafael e a Ana Lívia já mencionaram também aí, e para o sucesso a gente precisa mesmo desse acompanhamento, dessa gestão, né? E também ter o retorno dos clientes. Estou só escrevendo aqui, tá, gente? Porque faz parte do nosso encontro. Se não tiver de acordo com o que vocês falarem, podem falar. Está aberto. Só para lembrar, vocês falaram que os pontos de atenção foi essa questão do acompanhamento, né? Dessa uma gestão mais ativa, né? Isso, acompanhamento da gestão ativa. Faz diariamente. E essa análise, no caso do feedback, né, dos clientes. Isso. Tranquilo, né? Podemos seguir? Processo de forma tranquila. Uhum. Em relação à testagem, gente, como é que foi o processo? A gente vai pensar esse momento em relação a essas perguntas, né? O protótipo já está em processo de testagem, né? Como está o andamento do roteiro de entrevista? Os clientes entenderam a proposta de valor do protótipo, né? E qual foi a interação com os clientes? Então, essa parte é mais voltada para a experimentação em si. Se os clientes perceberam bem, se captou o valor, né, do protótipo de vocês, quais foram as dificuldades, se houve dificuldade, se não teve. Como é que foi esse processo? Certo. A gente já fez, né, o protótipo vídeo em si. E com relação ao roteiro também, a gente já conseguiu até aplicar a entrevista com os clientes externos. E acho que eles conseguiram perceber bem, assim, o que a gente quis passar, né? Nessa mudança de tempo, de espera, de qualidade no serviço. Eles conseguiram perceber que isso traria uma melhora no serviço oferecido para eles e até falaram coisas, assim, feedback de, isso seria bom
para a minha experiência como cliente e faria até voltar mais ao Lava Jato, coisas nesse sentido, assim. Então, acho que eles conseguiram perceber bem a proposta de valor, assim, que a gente quis passar. Em relação às entrevistas, o roteiro, vocês conseguiram fazer direitinho? Como é que foi? Como é que vocês trabalharam? Foi tranquilo mesmo. A gente conseguiu fazer as entrevistas com os clientes externos, né? A gente coletou as cinco entrevistas necessárias dos 5 clientes. Eles também conseguiram fazer a identificação do valor proposto, né, pelo protótipo. Isso. João, eles até comentaram essa questão realmente da proposta de valor da lavagem, né? Que reduziu o tempo da lavagem. Falaram também, eles verificaram no vídeo essa questão também da redução dos insumos, né? Que a gente deixou bem mostrado, bem explicitado. Isso, consequentemente, também eu acredito que foi positivo também na percepção de qualidade no serviço, né? Exatamente. Vocês foram falando, eu fui entendendo, então vou escrevendo aqui, tá? Qualquer coisa vocês falam, precisar ajustar alguma coisa. Ok. Mas basicamente foi isso mesmo, não houve muita divergência do que a gente estava esperando. Parece que vocês estão com o problema resolvido já. Pessoal dedicado, faz tudo direitinho, no tempo certo. Resolvido ainda não, mas que a gente está realmente empenhado em tentar solucionar os problemas que a gente tem, elencando de acordo com o que o Projeto Ali está nos apresentando. Então, a gente está fazendo nosso papel de empresário aqui, tentando trazer o máximo de informações possível, aprendendo com você aí, como Ali, e botar em prática na nossa empresa. Como ela já está em andamento, então fica um pouco assim mais viável da gente trazer as informações precisas para ti. E fica até mais fácil. A gente teve que fazer uma reunião, realmente um puxar a orelha do outro e nesse primeiro momento a gente dá essa importância devida para a realização dessas atividades para que futuramente a gente consiga realmente melhorar os resultados, que está dependendo disso. Que bom saber de vocês assim. A Ana Lívia puxa muito no nosso pé para que a gente se reúna, para a gente estar botando na ponta do lápis as coisas que a gente está fazendo e justamente passar para o projeto aí. A gente está bem empenhado mesmo. A Ana Lívia também faz a gente desenvolver. Um tem que puxar a orelha do outro, né? Para ir caminhando todo mundo junto. Não, o negócio não vai para frente, né? Tem que ir. Quem só anda para trás é caranguejo, né? Então... Boa, João. Tá de acordo, gente? Deixa eu ver. Vocês acham que está alinhado com o processo de vocês, de condução? Sim, tudo Pronto. ok. Tá bem convincente mesmo e tá bem aquilo que a gente esperava mesmo, colocar. Isso mesmo. Se o Rafael tiver alguma melhora aí... Tranquilo, tô de acordo com vocês. Tranquilo. Então, a gente pode seguir... Que é o monitoramento da validação, né? Então, seguindo aquele mesmo ritmo, aquele mesmo processo, né? Como foi a aceitação do protótipo por parte dos clientes, né? Como é que eles perceberam isso, né? Houve estranhamento, não houve? O protótipo precisou de algum ajuste após testagem? Vocês precisaram, por exemplo, como foi vídeo, né? Vocês precisaram refazer o vídeo? Teve que ajustar alguma coisa, mudar? Se houve esse ajuste, ele foi realizado, né? E se houve a validação da solução? Certo.
o protótipo foi aceito, sim, pelos clientes que testaram. Ele não precisou de ajuste, porque quando a gente realizou o processo de prototipagem, a gente fez realmente o processo, até pulando para a próxima pergunta, esse processo de validação dos índices. Então, como o protótipo, como foi repassado nas outras reuniões, ele precisa passar por sucessivas melhorias, a gente até saiu vitorioso, porque praticamente nesse primeiro teste a gente já verificou a validação, ou seja, a gente conseguiu reduzir esse tempo de cara. E com relação à redução do quantitativo de insumos e tudo mais, a gente viu que é possível a gente realizar de forma mais ativa um controle diário. Então, a gente não precisou realmente realizar esses ajustes. Rafael falou quase tudo aí, né, Rafael? Realmente a gente não precisou de nenhum ajuste. Essa validação, ela teve como êxito aí do proposto. E foi muito gratificante, porque esse protótipo, acho que a gente fez até no horário de expediente, não foi, o Rafael? E a Ana Lívia também. Isso, a gente fez a testagem no horário de expediente, pegou as 8 horas de trabalho e a demanda que a gente atendia para poder verificar se conseguia resultado melhor. Deu tudo certo. E até uma coisa interessante sobre essa aceitação por parte dos clientes, eles até conseguiram ver isso como um diferencial, assim, dos concorrentes, né? De uma coisa que a gente estava buscando melhorar e que eles nunca tinham visto também em outra empresa. Legal, legal que os clientes de vocês perceberam bem, né? E principalmente devolveram para vocês o que vocês queriam e precisavam para resolver o problema. Comportamento bem interessante por parte dos clientes de vocês, porque geralmente o cliente se envolve pouco, né? Assim, pela experiência diária que a gente tem da vida, então acho que foi um sucesso essa parte aqui, por causa do empenho de vocês, né? Por entenderem a atividade e pela participação dos clientes de vocês também. Então, gente, a gente chegou nisso aqui. Como é que vocês avaliam? Tá tudo certo? A gente pode continuar? Tudo certinho. Tranquilo. Ok. Aqui, né, dando sequência, né, tocando a segunda parte, né, do nosso encontro de hoje, que é fazer essa mensuração inicial, que na metodologia é lida como T0, né, que é nesse momento que vocês vão passar para a gente, né, essa primeira avaliação dos indicadores que a gente vai trabalhar aqui no ar, né, que é o faturamento de vocês, os custos e o número de pessoas ocupadas, né. Serão mensurados os indicadores acordados no termo de adesão no projeto Ali. Vocês lembram naquela reunião que a gente fez a leitura, né, dos termos de adesão, e lá já constava essa elucidação sobre esses indicadores. E o propósito é verificar a evolução da empresa durante o processo de participação no ciclo. Então, como é que vai ser essa mensuração? É uma conta simples, né, como vocês podem ver, que é um indicador de produtividade ou produtividade no trabalho, e ela é medida através do faturamento bruto menos os custos variáveis dividido pelo número de pessoas ocupadas. Então, ficou como atividade de vocês de empresário, fazer esse acompanhamento e levantar esse número desses indicadores desde que começou, né, o Ali até agora. Então, é o momento que a gente vai fazer essa conta e ver como é que está o status de produtividade da empresa de vocês. Então, como é que é feito, né? A mensuração do indicador faturamento. Então, o indicador faturamento bruto nos mostra o quanto a empresa ganha de dinheiro diretamente com as vendas de produtos ou serviços, ou seja, com a sua operação. Como é que vocês vão passar para a gente, né? Ela se refere ao faturamento do mês anterior, porque o mês vigente a gente não tem como contar, porque vocês estão no Ali. Então, refere-se ao mês anterior, ele é medido em reais. A mensuração do indicador custos variáveis, né? Então, são os custos que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado no determinado período, como matéria-prima, comissões de vendas, etc. Não inclui custos fixos, como salários, aluguéis e outros. Então,
é referente ao mês anterior e é medida em reais também. A mensuração do indicador de pessoas ocupadas. Então, o indicador de pessoas ocupadas ele se refere à quantidade de pessoas envolvidas em tarefas que trazem resultado para a empresa. Então, vamos supor que na empresa de vocês tenha 10 pessoas ocupadas. Então, esse número é o número bruto, né? Inteiro, como tem no exemplo aí, 5. Então, a gente já pode fazer esse cálculo aqui. Em relação ao indicador faturamento, como é que fica aí? Certo. No Como é que mês vocês estão? passado, a gente coletou esse dado, deu R$ 20.080. Em relação aos custos? Aos custos, acredito que foi 3.263,90, mas deixa eu só visualizar aqui e te informar precisamente, porque a gente teve Ok. alteração de valor, então eu estou verificando, mas acredito que seja isso, 7,32% de imposto. Agora, pessoas ocupadas, Ana Lívia, tu sabe de cabeça aí, né? Pode repetir As pessoas... os custos, por favor? 280, 263, João? 6.200 e... Quanto? Só um minutinho. 263. Tem uns centavinhos aí também, ele está conferindo. Isso, a gente teve de custos 1.793, os impostos 1.469, gasto com venda. Dá totalizando 3.263,90. Ok. E aí o número de pessoas são 5, né? Somos Então, nós isso. 3, mais 2 Isso. pessoas responsáveis na operação. Só abrir a calculadora aqui e fazer esse cálculo rapidinho. Se vocês quiserem fazer também para... R$ 3.363,22. Nossa, produtividade por pessoa é esse, hein? Bateu certinho? A produtividade está maior que os nossos custos variáveis. É, Verdade. um número bom. Tudo certo, gente? A gente pode seguir? E aí, então, essa mensuração aí, ela está identificando o quanto a nossa produtividade está valendo por pessoa, né? Isso, exatamente. A gente busca ver essas dimensões que são mais impactantes na empresa, né? Ver como é que tu tá equilibrando os teus custos, né? O teu faturamento pelo número de pessoas. É uma conta bem Entendi. simples e tal. Ao final, né, da metodologia dos nossos encontros é aumentar ainda mais essa produtividade, fazendo com que o teu faturamento aumente e os teus custos diminuam, né? Entendi. Tá certo. Então, em outro momento, a gente vai ter a mensuração final para ver a questão Isso, da produtividade, né? isso, é. Tá certo. Exatamente. E agora a gente faz esse momento aqui, né? Dá uma pausa para reflexão, para pensar, né? Quais foram os meus resultados de produtividade, né? Então, a gente vai usar essa técnica dos 5 porquês, que visa determinar a causa da raiz de um defeito, um problema,
repetindo a pergunta por quê. Então, cada resposta é base da próxima pergunta. Então, essa técnica ela pode ser utilizada para todas as questões levantadas em relação às dificuldades no aumento da produtividade. Então, é um momento assim mais de elucidação, de vocês olharem, né, fazer uma pausa e olhar e refletir como é que isso está acontecendo, refletir sobre os problemas e principalmente pensar no porquê, nas causas, né, na raiz ali. Então, por exemplo, por quê, né? Por que está dando errado? Porque, por exemplo, meu faturamento é baixo em relação à minha capacidade de atendimento. Então, por quê? Por exemplo, meu prato demora a chegar na mesa e por isso há pouca rotatividade de clientes na mesa. Por quê? Por exemplo, os insumos dos pratos são preparados apenas na hora do pedido. Então, pois não tem capacidade de estocagem de alimentos prontos. Outro exemplo, não temos recursos financeiros para investir em mobiliário de estoque. Então, são exemplos, né, para elucidar esse momento de reflexão. E aí é com vocês, como é que a gente vai... Certo, pelo que eu entendi, é para a gente ir esmiuçando os 5 porquês, um de cada vez. Então, o primeiro porquê seria a falha na gestão. Então, a nossa falha na gestão, acho que o primeiro porquê disso é porque a gente não tem capacidade de acompanhamento hoje. Nós temos outras funções fora dessa empresa, outros negócios. E aí o segundo porquê é a gente tem outros negócios porque a gente ainda não tinha viabilidade ainda dentro do negócio. Realmente a gente está começando a notar o resultado a partir de pouco tempo. Uhum. Esse resultado está chegando, mas por que não chega em quantidade? Ele não está chegando de forma satisfatória ainda, porque como a gente já conversou entre a gente, elencou, a gente não consegue atender bem o cliente no tempo que ele deseja. A gente tem esse problema de gestão, a gente não consegue acompanhar o controle dos insumos, não consegue acompanhar os processos. Por que a gente não consegue fazer esse acompanhamento? Já entra do outro porquê falhando. Foi desculpa. Não, acho que é exatamente por essa falta do controle, né? Como a gente não está lá, a gente não consegue acompanhar e não tem esse monitoramento. Isso, por isso mesmo. E outro, porque eu acho que a gente não coloca ninguém, não consegue monitorar, porque até então a gente não tinha condições financeiras de ter uma quarta pessoa como supervisora dentro da empresa, que é isso que agora a gente está conseguindo esmiuçar e enxugar os custos para colocar. Eu acho que é isso, chegamos aos 5, né? Português. Acho que é isso. Isso. Então, acho que vocês conseguiram elucidar bem, fizeram essa reflexão. Eu acho que a partir do que vocês falaram, né, está muito de acordo com o que a gente já analisou, o que a gente fez, e como é que a gente vai traçar, né, as nossas metas para melhorar a produtividade da Box 84. Então, esse momento é um momento de pausa, assim, mais para reflexão, para vocês capturarem bem e trazerem para si essa questão de refletir sobre o negócio, porque isso é uma coisa que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? Como empresário, eu aqui como Ali, vocês como empresários, então, é uma coisa que a gente vai fazer ao longo do ciclo muito. Então, essa questão dos porquês a gente está fazendo agora, mas ela deve ser feita constantemente. Então, eu acho que até aqui a gente seguiu bem, e agora a gente vai dar continuidade, entrando na última parte, né, do nosso encontro de hoje, que é fazer essa leitura, essa releitura do plano de ação e fazer essa atualização, né? Então, o que consta? Consta na verificação do andamento das ações mapeadas no plano de ação e revisão ou atualização do cenário de empresa. Então, vamos voltar aqui para o nosso plano de ação. Parou de gravar?
Ainda não, primeira pausa? Vamos fazer uma pausa. Pausa, Aí a parte gente 1. Valeu.